Olá, está no ar mais um Contraplano com muita cultura e informação para você aí de casa. Hoje o bate-papo é com o pessoal do Casa de Causos. Eles fizeram um importante resgate dos contadores de causos e histórias do Vale do Paraíba, o que gerou uma websérie com 12 capítulos e a gente vai conhecer um pouco agora. Sejam bem-vindos aqui ao nosso programa, um prazer tê-los aqui, Tatiana, Tainã. Prazer. Muito obrigado. Prazer é todo nosso. Gente, para começar, o que é essa série que vocês fizeram do Casa de Causos? Bom, é um projeto sobre contadores de histórias, né, voltado aqui para os nossos contadores do Vale do Paraíba. Então, a gente teve esse projeto aprovado pela LIC, né, pela Lei de Incentivo à Cultura de Jacareí, e nós registramos aí em 12 episódios contadores de diversas idades, né, da cidade de Santa Branca, Jacareí, Paraibuna, falando sobre causos diversos, né. A gente tem algumas histórias de assombração, algumas histórias encantadas. A gente transitou por esse universo, né? E quando que vocês pensaram em abordar esse tema para fazer esse projeto? Na verdade, assim, eu já tenho esse desejo há alguns anos, né? Eu já tinha feito 2 livros, né, pela Lei de Incentivo à Cultura também, sobre causos, né, inspirados no imaginário popular aqui de Jacareí do Vale. E no segundo livro que eu fiz, o primeiro se chama O Que Se Conta Daqui, e o segundo, Encantos e Mal-Assomos de Jacareí. E aí, nesse segundo, a gente começou a fazer um registro audiovisual, né? Mas era um registro mais mesmo de pesquisa, né? E aí, nessa época, eu tive a ideia de fazer uma série, né? Com documentários sobre esses contadores. Então, começou mais ou menos... A ideia, né, surgiu em 2011, por aí. E você já estava junto desde o início? A gente se conhece já de outros trabalhos e a gente tem meio que uma família em comum, né? A família da Tati é minha família também e a Tati sempre esteve ali próximo da gente na parte cultural, desenvolvendo diversas atividades. No caso do Casa de Causos, ela fez um convite para o nosso estúdio para que a gente fizesse uma parceria no sentido de produção e assim a gente conseguiu criar o processo todo, né, do Casa de Causos. Você, no projeto, é diretor de fotografia? Sim. E você é diretora geral? Diretora e roteirista. Entendi. E, bom, como você já trabalha nesse tema de contos, né, já há algum tempo, esses contos, eles são umas obras, assim, abertas, digamos, né? E vão se adaptando e sofrendo mudanças no decorrer dos anos? As histórias? Na verdade, a gente percebeu, assim, durante a pesquisa dos livros mesmo, que alguns causos aqui do Vale, eles acontecem em várias cidades, né? Então, por exemplo, tem 2 histórias que vão entrar nos episódios, né? Que uma é da Procissão das Almas, ou a do Corpo Seco, que são histórias que a gente ouve em mais de uma cidade. Então, às vezes, são versões diferentes, mas da mesma história. E tem histórias que a gente só ouviu em um lugar, de uma fonte, né? De um personagem, então, de um entrevistado. Então, varia. Entendi. Varia bastante. E o processo de pesquisa, você utilizou já das pesquisas que você já havia feito para o livro? Ou para fazer essa série, houveram novas pesquisas, um novo empenho ali? Então, já havia, sim, uma pesquisa, né, que eu iniciei com a Erika Turci, que é a nossa pesquisadora nesse projeto, que é minha parceira também nos livros, né. No Encantos e Mal-Assomos também tem mais 2 autores, que é o Elton Rivas e a Estela Lemes. Então, a gente já tinha, né, alguma coisa em audiovisual. A gente já tinha um material escrito, mas a maioria dos contadores dessa série a gente descobriu na nossa pesquisa, né, Tainá? A gente, assim, no começo desse trabalho audiovisual, nós tínhamos definidos 2 personagens, 2 entrevistados. Na verdade, são 9. Então, os outros 7 a gente foi descobrindo durante a pesquisa também, através de indicações da própria equipe. Então, a equipe sugeria, né, pessoas que tinham histórias legais para contar,
Aí eu ia ouvir a Érica também, né, que coordenou a pesquisa. E aí, a partir dessas entrevistas, né, que primeiro eram feitas só com um áudio mesmo, né, com gravador, aí a gente escolhia. Ah, entendi. E esse processo da pesquisa, como que foi? Há quanto tempo vocês ficaram pesquisando e montando tudo isso? Eu acho que a Tati já pesquisa isso há muito tempo, até porque o projeto ele chegou bem mastigadinho já pra gente e tal, no sentido da proposta, das possibilidades também que, digamos assim, o tema, né, sugere. E acho que a pesquisa ela foi bem fácil no sentido de saber o que era para ser feito, mas difícil na hora de você, né, definir assim, esse personagem que vai entrar neste processo, nesta temporada, né? Visto que a gente entrevistou muita gente. Então, escolher é muito difícil, né? A gente nunca quer abrir mão, né? A gente quer sempre inserir, né? Mas a Tati já tinha esse processo todo já na cabeça dela, já tinha muita coisa escrita. Então, quando ela chegou, ela meio que montou a equipe, né? E a equipe também engajada também com o processo todo, profissionais de ponta, né? Que se predisporam mesmo a acompanhar mesmo a ideia dela e trazer o que está sendo hoje apresentado para a galera aí, né? Na TV, e também na rede. Você montou todo o roteiro das gravações, Tati? Uhum. E como que foi essa montagem? Então, a gente tinha eu tinha alguns critérios, né? Primeiro, a escolha, né, dos entrevistados. E aí, quando eu ia entrevistar, primeiro eu ia, né, ou a Érica ia, e aí eu gravava em áudio, aí eu escolhia, não, bom, eu vou entrevistar essa pessoa. Depois eu e o Tainan íamos, né? A gente já fazia uma visita também, já escolhia onde a gente ia gravar. E aí, a partir dessas ideias, eu montei um roteiro de documentário, porque o documentário também, ele não é totalmente fechado, né? Então, a gente acaba mudando algumas coisas. Então, você faz um roteiro, mas depois também que grava, né? E na edição, você acaba vendo outras possibilidades, né? Então, assim, a gente tinha um roteiro, sim, mas que também permitia, né, essa flexibilidade. Então, a gente foi pensando, né, em como criar uma unidade, né, porque é uma série, né, mas ter essa abertura também. Entendi. Para você, Tainan, fazer a montagem da fotografia em cima do roteiro, como que vocês trabalharam isso? Na verdade, a Tati trouxe já um pensamento sobre tipos de enquadramento que ela gostaria de fazer ao longo do processo todo. E aí a gente tinha uma equipe que, de certa maneira, já tinha uma experiência e tal. Isso facilitou bastante. Quando a gente foi fazer as primeiras visitas, a gente realmente entendeu as possibilidades, né, de fotografia que o projeto podia trazer, mas cada locação, se você fosse uma vez, na segunda vez que você fosse, você descobria um outro universo. Então a gente teve que lidar um pouco com essa criatividade que todo o tempo ali estava possível pra gente, né? Mas estava bem direcionado já, bem escrito. A gente teve bastante tempo também discutindo as necessidades, entendendo o processo. Foi uma pesquisa não só em termos de busca de personagens, de locação, mas principalmente também na fineza de como a imagem deve chegar para o espectador, como que essa imagem vai contemplar a história. Teve todo esse cuidado. Esse cuidado aí já foi meio que predisposto na direção. E no nosso caso, a gente traduziu isso, sempre ali com o apontamento da Tati, mas também pincelando com o nosso gosto também, com o que a gente considerava. E deu certo. Assim, no final das contas, a Tati curtiu, achou que a gente estava com um material super bacana e a gente ficou surpreso também, porque nem nós sabíamos que conseguiríamos chegar com tanta qualidade, assim, num prazo curto e também com adversidades, que a gente teve muitas ao longo do processo, né? E a gente... Muitas adversidades? Diversas, no sentido de que a luz é uma coisa que não tem como você controlar num ambiente externo. Às vezes também você quer uma imagem de um bicho
que a gente trabalhou muito em lugares, né, que tinham bastante criação, né, e meio de mato e tal. Às vezes não dá pra você controlar o bicho também, fazer a cena que você quer, não dá pra controlar a luz. Às vezes o personagem também, ele se desgasta, né? O personagem, ele tá ali, ele vai contar a história dele. É bem complicado, porque às vezes ele também tem que ter essa disposição ali, de entender que na hora da gravação ali, a gente volta um pouquinho, repete, para melhorar cada vez mais, deixar sempre fino. Mas no final das contas foi tudo tranquilo, assim, foi bem prazeroso. Foi um exercício e um grande desafio também. E foi um processo coletivo mesmo, né? Desde o começo. Nós fizemos várias reuniões. O Tainan trabalhou com a Glaucia também na fotografia, né? Que é a nossa cinegrafista. Tem o Dani, que acende direção também. Então, assim, a gente sempre, antes de fazer cada gravação, né, Tainan, a gente fazia reuniões de equipe com a produção, com o Thiago, que fez o áudio. A Fernanda fez a produção. O Wagner agora está fazendo a montagem, que também é o nosso produtor executivo. Então, desde maio do ano passado, né, a gente está pensando no projeto, na estética do projeto, né? E é um processo constante, né? A gente tem, sim, algumas diretrizes, né? Um padrão que a gente escolheu estético, mas que é aberto, né? Então, como ele falou também, como é documentário, você está aberto ao inusitado, né? Uhum. Então, teve de tudo, né, Tainan? Teve carro que atolou, teve um pouco de tudo. Teve muitas aventuras. ataque das galinhas no nosso lanche. E a gente aproveitava esses momentos para contemplar, né, a nossa captura ali. Foi bem legal, foi bem legal. O processo, nesse dia que a gente atolou aí, a gente estava indo para uma locação que a gente já conhecia. Então, a partir do momento que você tem a integração da equipe, tudo facilita. E a gente já sabia, né? A equipe já estava integrada e a locação já conhecíamos. Só que o que aconteceu? O carro atolou e a gente não tinha, vamos dizer assim, nenhuma vistoria prévia do local que atolou. Mas a gente teve que gravar ali e ficou, acho que um dos melhores episódios, assim, do Acabou que foi pro bem, foi pro bom da situação ali. A gente abraçou a casa e a gente gostou das imagens, ficou interessante. E essa é uma das riquezas de se fazer documentário, né? Assim, você tá aberto para o presente, né? Com certeza. E houveram muitas mudanças, assim, da ideia inicial do projeto pro final? Estética, poucas, eu acho, né, Tainan? Eu acho que não houve muitas, não. Talvez na montagem, que depois que a gente definiu como é que ia ser o nosso padrão, né, de fotografia, como é que ia trabalhar também, quando a gente ia trabalhar a captação das imagens, a nossa metodologia mesmo de trabalho, né? Como é uma série, a gente tinha uma unidade, né? Então a gente precisava que os episódios também eles tivessem uma identidade, né? Que dialogassem. Acho que não teve muita mudança, não. Na montagem eu acabei mudando algumas coisas. Tinha história que eu achei que ia entrar, acabou não entrando e vice-versa. Alguns planos, a gente teve algumas surpresas, assim, que vão aparecer no decorrer da montagem mesmo, né? Que aí tem muito também o trabalho criativo do Wagner, né? Então, mas mudanças radicais, acredito que não, né? Assim, acho que não também. A gente mais sentia que depois que a gente saía da locação, não tínhamos como voltar mais lá. Porque estava tudo amarradinho ali, com a equipe, as diárias todas já pré-definidas. E depois que a gente assistia, a gente, principalmente a Tati, ela recriava as possibilidades. E a gente não podia voltar mais lá para, de repente, pegar uma imagem que fosse casar com aquela sequência. Mas aí ela conseguiu ir moldando e alterando até chegar no que ela, né, conseguiu desenvolver agora com o Wagner na edição e tal. Mas a gente teve também consultorias com 2 profissionais excelentes, que foram o Thiago Tambelli e o Ricardo Martensen. Sim. Eles, no caso do Thiago, né, ele me disse uma coisa que foi extremamente importante, assim, para mim, não ficar tão assustado com essa produção, porque você sempre, no meu caso, eu sou um estudante, por mais que esteja trabalhando profissionalmente, sempre eu vejo a coisa como um desafio que eu não consigo dominar.
E depois que eu tenho a impressão ali no fazer mesmo, que eu sinto a minha condição e as minhas possibilidades, aí eu começo a criar mais por meio dessas consultorias e dessas dicas, eu consegui essa nutrição, né? Para superar. E conseguir passar de fase, porque é tudo novo, né? Uma diária é totalmente diferente da segunda, da terceira, em vários sentidos, de equipe. Essa consultoria nos favoreceu e a equipe também. Este filme, a gente não teve nenhum problema de equipe, no sentido assim de discussões, vamos dizer assim, atrasos, essas coisas que a gente geralmente tem, né, no set e tal. Imprevistos, então, né? tudo isso daí foi facilitando também, para que a gente chegasse sempre enxuto, conseguisse resolver, mas também não foi tão fácil quanto se ouve, porque demora, né, para você chegar nesse estágio também, né, integração. Com certeza. A gente vai para um rápido intervalo agora. Esse bate-papo continua e no próximo bloco com um trechinho da série para vocês conhecerem um pouco mais. Não saia daí.